Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E essa aula vai ser muito massa. A gente vai conversar sobre o que a gente faz quando os problemas acontecem. É isso aí. Nessa aula eu vou mostrar para você, na verdade eu vou contar para você o que aconteceu comigo outro dia quando eu fui fazer pão. Tava muito calor e uma série de problemas foram acontecendo. Chegaram num ponto em que a minha massa fermentou demais. E aí, o que será que eu fiz? Será que eu joguei fora? Será que eu fiz pão mesmo assim? Será que eu comecei a chorar? Será que eu resolvi fazer focaccia? Você vai saber se você ficar aqui até o final, beleza? Então, vamos lá, vamos aprender, né? Primeira coisa, a gente vai aprender com os nossos erros. Hoje, nessa aula, você vai ver como que os erros podem ser os nossos melhores amigos ou ainda melhores professores, tá? Eu vou explicar para você então do começo até o fim que eu fiz para lidar com problemas, com erros e com azares. Porque assim, nada é só erro e nada é só sorte ou azar. É tudo um conjunto de fatores, né? Não existe um culpado para um problema, não existe um culpado para o sucesso. É uma série de fatores, é um conjunto de fatores que trabalham juntos para o sucesso ou para o problema ou para o erro. Beleza? Seguinte, se você estiver no YouTube, aproveita já para deixar um like nesse vídeo. Se você não estiver inscrito ainda no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ser avisada ou avisado quando eu colocar vídeos novos ou quando eu estiver ao vivo. Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, mandar por e-mail para os seus amigos, tá bom? Aproveita também, deixa um comentário aí, ó, se você já errou quando você fez pão. Será que nunca ninguém errou fazendo pão? Será que nunca aconteceu nenhum problema com você? Então conta aí nos comentários o que já aconteceu com você, tá bom? Que eu quero saber. Então beleza, então agora a gente vai começar. O que a gente vai falar hoje? Primeira coisa, o que pode dar errado quando está muito calor? O que aconteceu comigo outro dia? O que eu fiz para tentar prevenir problemas? O que aconteceu ao longo do processo? As sucessões de erros e o que eu poderia ter feito para evitar? A minha solução para não perder a fornada e o resultado final. É isso aí, nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Se você tem um caderno ou uma folha, eu anotaria. Você vai aprender muito nessa aula, mesmo que você já faça pães, tá? Se você for meu aluno ou minha aluna do curso Love Bakes, você vai aprender ainda mais. Por quê? Porque essa aula é excelente para complementar o que você aprende lá no curso. Se você não sabe o que é curso Love Bakes é um curso online que eu tenho, em que eu ensino o método que eu desenvolvi ao longo dos anos para fazer pães rústicos de fermentação natural, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, para começar, o que pode dar errado quando está muito calor? Primeira coisa, o fermento tende a ficar mais bombadão. Quando está quente, ele é afetado pela temperatura, não é mesmo? Outra coisa, a fermentação do seu pão vai acelerar. A massa pode então se desestruturar mais facilmente. Por quê? Porque ela pode fermentar além da conta e isso pode fazer com que ela perca o salto de forno. O sabor do pão pode ficar muito ácido, dependendo do seu fermento e das farinhas que você usar e do excesso, né, da fermentação. A textura do pão pode ficar meio desagradável e você pode, em situações muito extremas, perder a fornada inteirinha por excesso de fermentação. Isso tudo pode acontecer no calor, tá? Então é muito importante a gente se preparar
quando está muito quente, para a gente não ter problemas graves, como até perder uma fornada inteira, tá bom? Agora eu vou contar o que aconteceu comigo outro dia. Tava muito quente, mas muito quente mesmo. E nesse dia eu fui fazer um monte de massa de pão. Eu tava com o tempo que eu queria, me organizei, fiz um monte de fermento, falei, beleza, vou fazer essa massa, vou fazer essa massa, vou fazer essa. Fui fazer um tanto de massa de pão ao mesmo tempo e tava muito quente, minha cozinha tava quase 30 graus. 30 graus é uma temperatura muito quente para fermentação, tá? Não só para fermentar ali um pouquinho, mas ela vai impactar todo o resto se você não estiver preparado para trabalhar a 30 graus de temperatura, tá bom? Então, olha só, vamos lá. O que aconteceu? Para começar, minha massa, mesmo tendo sido maturada na geladeira estava fria, ela triplicou em volume dentro da caixa, tá? Então, assim, ela começou, na mistura ela tava no volume, quando eu fui modelar essa massa, ela tinha mais que triplicado em volume. E a gente não pode deixar um pão rústico mais que triplicar em volume antes da modelagem, tá? A minha massa, com esse aumento exagerado de volume, ela fermentou demais, ela claramente perdeu estrutura. A massa estava assim, quando eu peguei, ela estava parecendo uma Maria Mole ali dentro da bacia, né, da caixa. Eu fiquei assim, numa situação que eu falo que é tipo uma encruzilhada. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu vou desistir? Será que eu vou transferir essas massas para formas e fazer focaccia? Será que eu vou testar fazer pão com ela? Será que eu vou perder minha fornada inteira? Eu fiquei parada ali olhando para aquela massa um tempo para tomar uma decisão, né? E aí, a minha decisão foi aproveitar para aprender, né? Eu tinha outras massas que eu já tinha resolvido, eu já tinha modelado, já tinha assado antes, mas essa massa específica que fermentou demais, eu resolvi aproveitar para aprender. Até porque tudo que você olha tem um lado bom e um lado ruim, tá? Se a sua massa fermentar demais, isso é um bom sinal que o seu fermento tá forte, né? É sinal que problema de fermentação não tem, não é mesmo? Então, assim, eu não olho tudo com um olhar negativo, não. Eu tento sempre olhar um lado positivo das coisas. E aí eu falo, o que eu posso fazer para aprender com esse problema, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi aproveitar para usar soluções diferentes e entender qual delas daria mais certo para aquele problema específico, que era um excesso de fermentação, um excesso de aumento de volume e uma perda gigantesca de estrutura, tá? Foi aí que eu resolvi aprender para ensinar, não é mesmo? Então, assim, todos somos aprendizes, cada um tá aí na sua etapa do aprendizado, né? E não tem cabimento alguém chegar e achar que sabe tudo, e achar que não erra nunca, e achar que ele já é imune a isso porque, sabe tudo. Cara, nós estamos aqui para aprender. Eu falo que quando a gente erra é muito bom, porque é uma oportunidade que a gente tem de evoluir, né? Agora, se você errar sempre a mesma coisa, é por falta de conhecimento, né? Por isso que você ter conhecimento é essencial para você aprender a lidar com os erros. E aí, quando os erros aparecem, ou quando os problemas aparecem, os obstáculos aparecem, você tem bagagem, conhecimento para aprender a lidar com eles da melhor forma dentro do possível, tá? Por quê? Porque não estamos imunes a obstáculos. Mesmo que a gente tenha conhecimento, obstáculos vão aparecer para que eles possam ser superados e para que a gente possa melhorar e, vamos dizer, ficar mais afiado naquilo que a gente está se aprimorando. No caso, panificação com fermentação natural. Beleza? Então, antes de eu continuar aqui, né, eu queria saber se isso já aconteceu com você. Você já foi fazer massa, estava muito quente e ela fermentou muito rápido, cresceu muito rápido. Conta aí pra mim, sim ou não, que eu quero saber. Vamos lá. Quem ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque se você fizer pão, vai acontecer. Comigo já aconteceu algumas vezes
E à medida que eu fui aprendendo e evoluindo, eu fui melhorando a forma de lidar com essa situação. E o nível de dificuldade vai aumentando, por quê? Porque o nível de dificuldade das massas e dos projetos que eu me proponho é maior, né? Então vai ficando mais difícil também lidar com os erros, tá bom? Vamos continuar a aula, né? Só lembrando, se você estiver no YouTube e ainda não deu um like nesse vídeo, aproveita para dar um like, aproveita para seguir o canal e ativar o sininho das notificações. E agora eu vou contar para você, né? Primeira coisa, olha só. Antes de eu falar para você o que eu fiz para resolver esses problemas que aconteceram, eu vou contar para você as atitudes que eu tomei para tentar prevenir esses problemas. Então, olha só, eu sabia que estava quente, eu sabia que eu tinha que fazer algumas coisas para evitar que a minha massa fermentasse muito rápido, para evitar, né, o que acabou acontecendo, e eu vou explicar para você por que isso aconteceu também, mas eu tomei algumas atitudes, não todas, mas eu tomei algumas. E foi proposital, porque eu falei assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou fazer aquilo ali, para ver o que acontece. Porque o meu objetivo aqui é testar. Então eu peguei essa massa específica, eu falei, eu vou fazer uma série de testes com essa massa para ver o que vai acontecer se eu fizer isso, sabe? E eu abri mão de fazer umas outras coisas que normalmente eu faço e que eu inclusive recomendo para os meus alunos do meu curso online fazerem, para ver o que ia acontecer mesmo, tá? Então vamos lá. Olha só, o que eu fiz desta vez com essa massa para tentar prevenir a fermentação em excesso e a desestruturação da massa. Olha só, primeira coisa, eu usei um fermento branco jovem, de mais ou menos 4 horas e meia de idade, tá? E eu fiz esse fermento, esse levain, com farinha forte, tá? Uma farinha que tem muita estrutura, que tem alta absorção de água e que aguenta muita hidratação. Tá? Eu fiz esse fermento com essa farinha forte justamente por quê? Porque eu precisava de estrutura na minha massa, tá? E ele era branco por quê? Porque o fermento branco é mais lático, ele não tem tanta acidez quanto o fermento que é meio a meio, né? O fermento que tem lá 50% de farinha integral, 50% de farinha branca, por exemplo. E aí eu falei, beleza, se essa massa fermentar demais, o meu pão não vai ficar muito ácido, porque eu estou usando um fermento lático, tá? Então, outra coisa, porque o fermento branco tende a segurar um pouco mais também a fermentação, em comparação a um fermento integral que ajuda a fermentar mais rápido e produzir mais ácido, né? Então, eu segurei e usei a farinha forte, tá? Para agregar mais estrutura. Então, isso eu fiz. Outra coisa que eu fiz, eu usei menos água do que o normal, do que eu normalmente usaria nessa configuração de fórmula. Porque a fórmula que eu usei tinha farinha forte misturado com farinha integral forte e também uma farinha mais fraca, tá? Tinha 3 farinhas, mas eu coloquei 50% da farinha dessa fórmula sendo uma farinha forte para longa fermentação, né, que aguenta altas hidratações. E eu usei o que? Menos água do que o normal. Por quê? Porque a água acelera a fermentação. Então, mesmo eu podendo usar mais água, porque eu tinha uma farinha que aguentava mais água, eu resolvi segurar a hidratação. Para quê? Para diminuir a atividade enzimática da minha massa e segurar um pouco mais a fermentação. Tá bom? Eu usei também uma quantidade menor de farinha integral, usei 20% de farinha integral, ao invés de usar 50% de farinha integral, por exemplo. Por quê? Porque a farinha integral acelera a fermentação, né? Então eu usei menos farinha integral para dar uma segurada na fermentação. Mas eu sempre uso farinha integral nas minhas massas de pães rústicos, por quê? Porque ela tem muito mais nutrientes, ela faz o pão ficar muito mais saboroso, né? E isso para mim é muito importante. Então eu não abro mão de usar farinhas integrais, né, nos pães que eu faço, nos pães de fermentação natural rústicos que eu faço, tá? Mas eu usei uma quantidade menor de farinha integral nessa massa, propositalmente também.
Outra coisa que eu fiz, eu adicionei 0,3% a mais de sal, tá? Então, ao invés de usar 2% de sal, eu usei 2,3% de sal. Por quê? Porque o sal dá uma segurada na fermentação, né? Então, eu fiz isso propositalmente para dar uma seguradinha aí na minha fermentação, beleza? E durante o processo de fermentação, o que eu fiz? Quando deu 4 horas de relógio, eu coloquei a massa na geladeira a 2 graus Celsius, tá? Não vou dar detalhes ainda do tamanho da massa, nem nada disso não. Mas assim, eu colocar uma massa com 4 horas de fermentação na geladeira é raríssimo. 4 horas, na minha experiência, nas massas que eu faço de fermentação natural longa, não é suficiente, não é tempo suficiente para colocar para maturar, tá? Mas eu fiz isso por quê? Porque eu sabia que estava muito quente, minha massa estava quente, e eu falei, olha, eu tenho que colocar essa massa nessa geladeira agora, eu não vou esperar mais. Eu não quis esperar a massa crescer demais para colocar na geladeira. Porém, aconteceram algumas coisas, algumas que eu já esperava, né? E outras que me surpreenderam, mas assim, gente, eu já vi coisa demais nesse mundo, né? E nessa vida. Eu já fiz muito pão, já errei pra caramba. Então, assim, por isso que eu tô falando, não me surpreendeu. Não é porque você sabe tudo. Não, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Então, quando aconteceu, eu falei, tá bom. Eu sabia, mas assim, não foi assim, nossa, e agora? Aconteceu! Meu Deus, o que aconteceu? Não, eu já sabia o que tinha acontecido. Por isso que eu falo que não me surpreendeu. Mas assim, era uma coisa assim, eu queria ver se o que eu tinha feito, né, que aquilo ia influenciar no resultado dessa massa, tá? E aí, eu vou falar detalhadamente tudo que aconteceu pra você, né, e por que aconteceu, e vou falar as soluções, vou falar o que eu podia ter feito, enfim, fica ligado, tem muita coisa pra chegar. Agora eu vou contar pra você, então, o que aconteceu exatamente ao longo do processo de fermentação, né, da minha massa. Então, primeira coisa que não é legal acontecer, eu permiti que a minha massa chegasse a 30 graus Celsius, muito quente, tá? Não é legal você deixar sua massa chegar a essa temperatura. Por quê? Porque começa uma multiplicação das leveduras ali. As leveduras gostam de calor, elas fazem a massa crescer. Então, as leveduras começam a se multiplicar rapidamente e a massa começa a crescer, né? Começa uma formação muito grande de gás carbônico ali e fica uma coisa que é difícil controlar, tá? Na fermentação natural. O fermento natural não é igual ao fermento biológico, beleza? E como eu estava trabalhando com uma quantidade de massa muito grande assim, não era muito grande, devia ser lá 6, 7 quilos de massa, não é tão grande assim, era uma bacia assim, não lembro, 6, 7, 8 quilos de massa, uma bacia bem grande, uma caixa grande, alta assim, tá? Cheia de massa dentro, e essa massa que tem esse peso, a partir, né, vamos dizer, a partir de 3 quilos de massa ali, você já tem uma situação que chama efeito da massa, tá? O efeito da massa é o quê? Quando você tem uma grande quantidade de massa fermentando junta, essa grande quantidade de massa vai fermentar mais rapidamente. E, por exemplo, se tiver muito calor e você colocar essa massa na geladeira, ela vai demorar mais tempo para resfriar. Então, ela vai continuar fermentando numa velocidade muito alta por mais tempo, mesmo que ela seja colocada na geladeira. Por quê? Porque é uma grande quantidade de massa, demora mais a esfriar, tá bom? Então, é isso que aconteceu, tá? Ela sofreu as consequências do calor e do efeito da massa. Então, quando ela chegou a 30 graus Celsius, era uma quantidade maior de massa, sofreu as consequências do efeito da massa. Minha geladeira estava cheia, de cima a baixo. Só tinha lá a prateleira dessa massa, tinha uma outra prateleira com outra massa, uma outra prateleira com outra massa. Então, assim, geladeira estava abarrotada, estava 30 graus Celsius e eu coloquei essa caixa lá na prateleira e baixei a temperatura da minha geladeira para 2 graus, tá? Mesmo assim, por causa do efeito da massa, essa massa demorou a esfriar, tá? Além de tudo isso, eu tive compromissos
eu fiz essa massa, foi sábado, só que aí eu tive um compromisso no sábado à noite e no domingo eu tive um outro compromisso. E eu tive que deixar essa massa maturando quase. Ela maturou de sábado para domingo e de domingo para segunda, tá? A farinha que eu usei me permitia essa longa maturação. O problema não é a farinha. O problema é que estava muito calor e a minha massa fermentou demais, né? Então, quando sua massa fermenta demais, você ainda deixa ela maturar mais tempo, ela vai fermentar ainda mais, certo? E foi o que aconteceu com essa massa. Ela ficou quase 48 horas da mistura até a modelagem, tá? Então, o que aconteceu? 2 dias depois, praticamente, quando eu comecei o processo, que eu fui modelar e assar essa massa. Por conta dessa fermentação longa demais, né? Por conta da temperatura alta, por conta das consequências do efeito da massa, na segunda-feira, quando eu abri a minha geladeira e eu olhei a minha massa, que eu tenho as prateleiras, né? E cada caixa cabe numa prateleira. Nessa hora eu só tava com essa, porque as outras eu já tinha modelado, já tinha assado, já tava tudo certo. E essa tinha sobrado, né? Aí quando eu olhei aquela caixa assim, normalmente a caixa fica tampadinha, tem um espaço entre a caixa e a outra prateleira. A massa cresceu toda dentro da caixa, ultrapassou, levantou a tampa da caixa e pressionou a tampa da caixa contra a prateleira superior. Foi muito engraçado. Quando eu abri a geladeira, eu comecei a rir, né? Vou chorar? Não, velho, eu comecei a rir. Falei, gente, muito bom, muito bom. É lindo isso, é lindo ver essa fermentação, né? Olha como que é, né? É maravilhoso. E aí eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei assim, gente, ai, que dó. Aí você fica com dó, né? Aí você fala, ah, não acredito. Porque tá, né? E a gente tem planos, né? Quando a gente faz esses pães, eu tinha planos pros pães e tudo mais. E aí eu olhei para aquilo, fechei a porta da geladeira, falei, agora? Agora o que eu vou fazer? E aí foi quando eu decidi aprender, né? Então foi tudo isso que aconteceu ao longo do processo, até eu abrir a porta da minha geladeira e dar de cara com aquela massa que pressionou a prateleira de cima. E aí, quando, obviamente, né, eu fui olhar aquela massa que estava em volta, que tinha saído para tampa fora, ela estava toda ressecada e tudo mais. Aí, antes de eu falar o que eu fiz para resolver o problema, para assar, para eu não perder a fornada, eu vou contar para você coisas que eu poderia ter feito para prevenir esse excesso de fermentação dessa massa específica nesse calor, tá? Então anota aí. Primeira coisa, tá? Eu poderia ter usado uma água mais fria do que o normal para começar a minha mistura, tá? Eu usei a água em temperatura ambiente, lá a 27 graus, tá? Minha água estava mais ou menos a 27 graus. Eu poderia ter usado a água a 20, entendeu? A 18 graus, para eu dar uma baixada inicial de temperatura na minha massa, para ela ficar lá 1 hora, 2 horas no início da fermentação, fermentando mais lentamente. Eu poderia também ter controlado a temperatura da massa usando a minha geladeira. Então, por exemplo, entre as dobras, eu poderia ter deixado a massa lá uns 10 minutos dentro da geladeira, tá? Tirado e esperado fora um pouco, aí feito mais uma dobra, colocado 10 minutos na geladeira. Para quê? Para eu segurar, para eu gerenciar essa temperatura. Não para eu fermentar o tempo inteiro na geladeira, não, de jeito nenhum. Mas apenas para segurar a temperatura abaixo lá dos 28 graus, tá? Idealmente ficando lá nos 26 graus, tá? Então eu poderia ter feito isso sim, tá bom? O que mais, né, que eu poderia ter feito? Eu poderia ter deixado essa massa maturando em bloco apenas nas primeiras 4 horas. O que é maturando em bloco? É fermentando em caixa, é ficando lá dentro daquela caixa. Eu poderia ter, depois das 4 horas, que eu já vi que ela já estava chegando ali num ponto legal, eu já podia ter tirado essa massa da caixa, dividido essa massa, modelado essa massa e colocado essa massa em cestos. E aí, transferido os cestos para a geladeira. Por quê? Porque fazendo isso, olha só, a massa ficou maturando em bloco, entrou para a geladeira depois de 4 horas da mistura, só que ela estava muito quente. E como ela sofria o efeito da massa, né, que eu expliquei para você o que é, ela sofreu o efeito da massa, demorou muito a esfriar.
se ela tivesse modelada nos cestos, a modelagem por si já dava uma segurada na fermentação, porque quando a gente modela a massa, a gente dá uma segurada na fermentação. Outra coisa, as massas teriam um tamanho menor, e em tamanho menor elas teriam resfriado mais rapidamente e aí não teriam fermentado excessivamente, tá? Porque elas não sofreriam o efeito da massa, tá? Eu poderia ter também modelado imediatamente e deixado ali mais 1 ou 2 horas em temperatura ambiente assado, né? Porque aí eu ia segurar aquela fermentação, ela ia fermentar mais rápido e eu colocava no forno, ela assava e ponto final, entendeu? São essas coisas que eu poderia ter feito, tá? Poderia ter resolvido esse problema antes dele acontecer, tomando cuidado para controlar a minha temperatura e para diminuir o efeito da massa, fazendo a divisão, modelagem e até assando essa massa antes, tá? Então, assim, percebe-se que assim, a gente tem solução. As coisas têm solução, mas se você não tiver conhecimento, você não sabe o que você faz, tá bom? Então, eu só tô te falando o que eu poderia ter feito, beleza? E que você também pode fazer caso isso aconteça com você, né? Ah, uma outra coisa que eu poderia ter feito, né? Eu fiz a maturação da minha massa a 2 graus. Eu poderia ter feito a 1 grau na minha geladeira, diminuído ainda mais a temperatura, né? Então, assim, é uma outra coisa que eu poderia ter feito também. Falei tudo que eu poderia ter feito aqui nesse momento e que eu não fiz. E eu não fiz, gente, não era por falta de conhecimento, não. Eu não fiz porque eu não quis. E também porque eu não tinha tempo, porque eu tinha compromisso. Então eu tive que sair. E aí eu falei, vamos testar, vamos ver o que vai dar, não vou morrer por causa disso, e é bom que eu aprendo. Eu já sabia que já ia dar zebra, entendeu? Mas eu falei, tô tranquila, tá? Se não acontecesse nada, eu ia me surpreender. Aí sim, eu ia me surpreender. Mas vamos que vamos, não é mesmo? Então agora, vamos lá. Então, na segunda-feira, né, eu abri a geladeira e olhei para aquela massa lá, e aí eu comecei a rir, e aí falei, beleza, agora, em vez de chorar, que eu sei que acontece, né, muita gente ficaria desesperada, eu já vi gente jogando massa fora, eu já tive vontade de jogar massa fora, eu nunca joguei massa fora, mas eu já tive vontade de jogar massa fora, eu já fiz coisa pior, sabe, aí quando eu via a massa daquele jeito, eu falava, meu Deus, aí eu ia lá, fazia um tanto de coisa que não era pra fazer, e aí eu estragava a massa ainda mais, né, porque eu não tinha conhecimento ainda. Então, assim, ao invés de chorar, de sentar, chorar, jogar fora, né, eu aproveitei para tomar decisões que eram baseadas em conhecimento e experiência para que eu pudesse aprender ainda mais, tá? Eu tirei a caixa da geladeira, coloquei em cima da bancada. Primeira coisa que eu fiz, peguei uma faca e comecei a cortar as partes que estavam ressecadas, porque a tampa abriu, fez pum, igual uma mola, e ficou aquele tanto de massa em volta da tampa ressecada. Aí eu falei, beleza, vamos tirar a massa ressecada. Tirei a massa ressecada, né? Aí eu coloquei farinha na minha bancada e a massa estava gelada, virei a massa na bancada. Aquele tanto de massa, né? Aí ficou aquela massa toda linda ali na minha bancada. Até tirei foto, postei no meu Instagram. Depois você olha, eu tava abrindo a tampa, falei, nossa senhora, eu tenho que tirar uma foto. Aí, tirei uma foto e coloquei no Instagram. Aí, pus a massa lá na bancada, com bastante farinha para não grudar, né? E aí eu dividi essa massa com muita delicadeza para tentar não danificar ainda mais a estrutura da massa que já estava bem fragilizada. Por que eu dividi essa massa gelada? Porque se eu esperasse essa massa esquentar, ela ia já começar a fermentar de novo, ia ficar toda grudenta, ia perder estrutura, ia ficar mais frágil ainda, eu não ia conseguir lidar direito com ela, tá? Então a massa estava fermentada demais, eu mexi nela gelada, beleza? Não fiz pré-modelagem, porque se eu mexesse na massa demais, eu ia danificar a estrutura dela. Ela não tinha estrutura para pré-modelar e depois modelar por cima. Ela estava fragilzinha. Se eu apertasse essa massa, ela ficava. Ela não tinha como voltar quase, sabe? Porque ela estava frágil demais. A estrutura de glúten dela estava muito, muito delicada. Então, eu apenas modelei essa massa diretamente. E quando eu modelei essa massa, eu fiz alguns tipos de modelagem diferentes para ver qual deles me traria melhores resultados. E eu vou contar para você, né, o
que aconteceu. Calma, vou contar, né? Mas primeiro, vamos continuar. Eu fiz apenas uma focaccia. Eu falo com os meus alunos, se a massa fermenta demais, para eles fazerem focaccia e dá tudo certo. Taca um azeite ali na massa, põe os alecrim, põe os tomatinhos e fica uma delícia, certo? Mas eu falei, velho, eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer uma focaccia, mas eu vou fazer outras coisas com essa massa. Por quê? Porque senão eu não vou aprender, certo? Então eu fiz uma focaccia e aí eu peguei umas forminhas que eu tenho de pão de forma, fiz uns pães de forma e o resto eu modelei para ser pão rústico mesmo, né? Que fica lá no seixo de fermentação e depois assa sozinho lá no forno para ver que tipo de salto que eu ia ter, que tipo de miolo que eu ia ter. Então, além da focaccia, fiz pão de forma, fiz também pães rústicos e eu modelei a maioria deles de uma forma mais justa para agregar mais estrutura, tá? Então eu fiz uma modelagem justa, com costura, para ele ficar mais estruturado, com mais tensão. Coloquei no cesto. E eu fiz, acho que foi um só que eu fiz com uma modelagem mais leve, com o intuito de não danificar tanto a massa, mas eu falei, essa modelagem não vai ficar muito boa não, porque, na minha opinião, né, eu falei assim, essa massa tá desestruturada, ela precisa de estrutura, essa modelagem não agrega muita estrutura, mas é aquela coisa, a gente tem que testar para ver, foi o que eu fiz, né? Então eu fiz uma com pouca estrutura e a maioria eu fiz com mais estrutura, tá? Fui seguindo aí o meu conhecimento, minha experiência, minha intuição. Aí, também, o que mais que eu fiz? Eu aqueci o meu forno até ele ficar muito, muito, muito quente e coloquei o forno numa temperatura 10 graus mais quente do que normalmente eu coloco para favorecer o salto de forno. Eu também fiz mais vapor do que o normal, tá? Por quê? Porque o vapor também favorece o salto de forno, tá bom? Então, uma temperatura mais alta, mais vapor no início, vai ajudar a sua massa a crescer mais, certo? Então, foi isso que eu fiz também. E eu fiquei muito atenta ao tempo de forno, para a massa não passar do tempo de forno, tá? Para ela não queimar, para ela não ficar com a casca muito dura, tá? Então, fiquei muito atenta a isso também. Beleza? Resultado. Agora eu vou falar para você do resultado final. O que aconteceu? Primeira coisa, já aviso, eu ter usado 50% de farinha forte na minha fórmula, que era uma farinha apropriada para longa fermentação, ajudou a segurar a estrutura da minha massa. Eu ter colocado menos água do que a minha farinha aguentava, porque eu fiz isso intencionalmente, também ajudou a segurar a estrutura e a segurar a fermentação da massa, tá bom? Eu ter usado um fermento branco, lático, ajudou no sabor da massa. A massa não ficou com sabor muito ácido, porque o fermento que eu usei era lático, tá? Então, assim, já aviso que as decisões que eu tomei, né, ao preparar a minha massa me ajudaram a ter um resultado bem melhor do que ele seria se eu não tivesse tomado essas decisões. Primeira coisa. Agora eu vou falar da focaccia, né, que eu fiz. Na hora que eu dividi a massa, eu peguei lá 1 quilo dela e coloquei numa forma, fiz uma focaccia com azeite, não sei o que, e assei essa massa da focaccia. Foi a primeira que eu assei. Eu coloquei ela no forno 2h30 depois que eu tirei a massa da geladeira e dividi a massa, né? Então ela ainda fermentou um pouquinho, temperatura ambiente, e eu coloquei no forno bem quente, 250 graus. Coloquei até um pouquinho de vapor nesse forno para favorecer o salto da focaccia. E ela ficou linda, deliciosa. Ela não deu bolhas gigantes, tá? Porque nem era massa de focaccia, vamos dizer. Era massa de pão. Ela não tinha hidratação que eu queria que tivesse, fosse focaccia. Mas, cara, dá para fazer focaccia com massa de pão. Ela não é a massa de focaccia, é a massa de pão no formato de focaccia, mas fica uma delícia. Então, assim, ficou uma delícia. Teve uns alvéolinhos rolando, textura ótima, cor muito bonita também, né? E teve um salto de forno até legal, sabe? Então, fiquei satisfeita com a focaccia. Os pães,
precisavam de mais tempo para chegarem ao ponto de assar depois da modelagem. Por quê? Porque eu modelei depois que eles estavam na geladeira e eu quis esperar eles fermentarem um pouco mais para estarem no ponto de assar, tá? Então, o que eu fiz? Fiquei lá esperando. Quando deu mais ou menos umas 4 horas, assim, depois que eles saíram, que essas massas tinham sido modeladas, né? Que eu coloquei para assar, né? E eu fiquei acompanhando antes disso essa massa até o ponto que eu falei, agora tá bom para assar. Eu fiquei usando o teste do dedo. Se você não sabe o que é o teste do dedo, no meu YouTube tem vídeo. Procura aí, teste do dedo, dentro do meu canal do YouTube que você vai achar. No meu Instagram também tem vários vídeos e posts explicando o que é o teste do dedo, tá? Então, fiz o teste do dedo, observei o volume da massa, toquei a massa para sentir o nível de resistência que essa massa tinha dentro do cesto, tá? Então eu fui acompanhando essa massa até o ponto que eu falei, agora eu vou colocar para assar, né? Os pães de forma cresceram bem legal assim dentro da forma antes de ir pro forno e cresceram um pouco mais no forno, demoraram mais a assar porque eram massas mais pesadas, mas ficaram assim lindos, deliciosos, macios, com miolo, né, fechadinho, porque era um pão de forma para ter miolo fechadinho mesmo, mas muito macio, muito saboroso, tá? Com um bom crescimento. E os pães modelados com costura, com aquela costura e com a modelagem justa, né? Tiveram até um salto de forno muito bonito. Alguns ainda abriram pestana, você acredita? Então, eu vou até mostrar pra você que eu tenho um aqui. Olha que lindo esse pão, né? Se você for olhar, você vê que ele não tá panquecão. Você vê que ele tem aqui, ó. Ele tem aqui o arco, né? Que parece um iglu, né? Então, ele tá num formato de iglu. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ele teve um salto de forno legal. Tá com uma cor caramelizada muito boa. Tá? Esse pão tava congelado, ele tá geladinho, eu tirei, olha, teve uma abertura aqui bem legal, ó. Então, assim, isso mostra que ele teve um bom salto de forno, tá vendo? Mesmo sendo uma massa, olha a base dele ótima também. Olha que bonitinho, retinho. Então, mesmo sendo uma massa que tinha perdido estrutura, que tava fragilizada, que tava super fermentada, a forma que eu modelei essa massa me ajudou a ter esse resultado, tá bom? A modelagem é um dos fatores que impacta o salto de forno, né? O corte que eu fiz também me ajudou a desenvolver até aqui, ó, uma pestaninha aqui, ó, tá vendo? Né? Por quê? Porque eu fiz um corte com um ângulo de mais ou menos 45 graus, tá? Um pouquinho, levemente profundo, porque a minha massa estava gelada, então eu pude fazer isso. E foi assim, olha só, foi maravilhoso, tá? Eu fiquei muito feliz com esse pão, tá? E eu vou pegar um aqui para você ver. Aí você quer ver a estrutura interna, né? Lembrando, um pão que fermenta demais perde estrutura. A massa que fermenta demais, né? Ela não vai dar conta de segurar muito o gás carbônico dentro dos alvéolos. Então, os alvéolos não vão tender a ficar grandes, volumosos e irregulares. Ela vai ter um miolo mais regular, mas isso não significa que ele vai ser um miolo sem definição, tá? Uma massa bem fermentada, com boa hidratação, né? E com o mínimo de estrutura vai ter um miolo definido, né? Então eu quero mostrar para você, olha só esse miolo, você vê que mesmo ela tendo super fermentado, ele ainda teve estrutura. Essa massa tem 2 dias de assada, tá, gente? Tá em temperatura ambiente há 2 dias, então ela já deu uma encolhidinha aqui. Mas você vê que é um miolo que tem estrutura, tá? É um miolo que tem alvéolos, mas são alvéolinhos, né? São alvéolos pequenininhos, mas são lindos, olha só, tá vendo? Muito estruturadinho ainda, né? Por causa da farinha que eu usei também, ela ajuda, mas por todas as coisas que eu fiz para tentar resolver isso, né? Então, olha só, muito legal, né? E aí,
Aí eu vou falar, né, vou mostrar pra você aqui, ó, vou falar também do sabor. Sabor incrível, aroma maravilhoso, né? Como eu não usei fermento muito ácido, o meu pão ficou assim, com sabor perfeito. Pro meu gosto tava lindo, maravilhoso o sabor desse pão. O miolo ficou mais fechado, mas não ficou compacto ou sem estrutura. Ele tem ainda um pouco de estrutura e ele tem pequenos alvéolos, como esperado, tá? A casca ficou fina, ficou crocante no primeiro dia. Hoje já estamos aí 2 dias depois que eu assei, então ela não é crocante mais, ela é macia, né? Vou até mostrar pra você aqui, ó. Olha só, ó. E você vê que o pão, você aperta, ele volta, tá vendo? Ó, se ele não tivesse fermentado adequadamente, ou se ele tivesse super hidratado ou mal estruturado, ele não ia voltar. A casca é fina, tá? Ele ainda teve aqui, ó, isso é um indicador de pestana, né? Então ele teve uma pequena pestana, casca fina, base não queimou, tá vendo? Então você pode ver que é um pão que teve sucesso. Imagina se eu tivesse jogado a massa fora. Não pode, né? E a cor, né? Falando aqui da cor, então vamos lá. A cor caramelizada, tá vendo? Então ela ainda tinha amido residual para fazer com que a cor ficasse assim. Por quê? Porque a farinha que eu usei é apropriada para longa fermentação. Se eu estivesse usando uma farinha bem vagabundinha de supermercado, talvez depois de 48 horas ela não me daria essa cor. Outra coisa que me deu essa cor foi o vapor, tá? Eu usei o vapor, mais vapor generosamente, então ele também ajuda a trazer essa cor para minha massa. A alta temperatura do forno também ajuda, certo? Então assim, você vê que tudo que eu pude usar em termos de técnica e conhecimento, eu usei para eu ter um bom resultado, mesmo tendo uma massa que não estava legal, tá? Então, esse pão saiu muito legal, por quê? Porque eu tinha conhecimento para lidar com o problema seríssimo que aconteceu com ele, que foi um excesso de fermentação, tá? Vamos lá. E aí a gente chega nos 5 aprendizados de hoje, né? Nós temos aqui 5 aprendizados. Primeira coisa, seguir o método e controlar a temperatura da sua massa antes é melhor do que corrigir depois, tá? Então, se eu puder te dar uma dica, é controle a temperatura da sua massa durante a fermentação. Eu ensino isso para os meus alunos do meu curso online e também falo muito disso aqui gratuitamente no Instagram e no YouTube, né? Então, a dica que eu dou é controle a temperatura de fermentação da sua massa entre 24 e 26 graus mais ou menos, tá bom? Outra coisa, não desistir sem tentar. Muito importante. Você não pode simplesmente falar, deu errado, vou jogar fora. Sabe, eu vejo alguns alunos meus, meu fermento deu errado, vou jogar fora, meu pão deu errado, vou jogar fora. Gente, eu nunca joguei fora. Não joga fora. Você vai fazer, você vai assar, você vai persistir, tá? Não desistir sem tentar. Muito importante. Não desesperar. É uma das sensações mais legais que você pode ter quando você vê isso e não desespera. Isso significa o quê? Que você está aprendendo com o pão. O pão está te ensinando a ter paciência, o pão está te ensinando também a se observar quando acontecem problemas e você também está adquirindo conhecimento. Então, quando você não se desespera, é uma sensação linda e você pode ter certeza que isso é um dos grandes aprendizados que o pão vai trazer para você, tá? Outro aprendizado, aprendizado número 4. O erro é professor e não inimigo, tá? Se você errar, aprenda com seus erros. Eu sempre falo, errar faz parte da nossa humanidade, né? A gente erra sim. O que a gente não pode fazer é ficar insistindo sempre no mesmo erro. Insistir no mesmo erro, aí é insanidade, né? Einstein falava que a definição de insanidade é você insistir fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes.
Se você não está tendo resultados satisfatórios, você tem que se preparar mais, estudar mais e fazer alguma coisa diferente. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, você não vai aprender e você vai sempre ter os resultados que você não quer, né? Então, o erro é seu professor, não é seu inimigo, e errar faz parte de ser humano, tá? O que você não pode fazer é ficar errando a mesma coisa sempre. É buscar corrigir o erro e aprender com os seus erros, tá? E número 5, uma frase que não é minha, é de Francis Bacon. Essa frase é uma das frases que eu mais amo e que eu passo para vocês sempre que eu posso, que é: conhecimento é poder, tá? Eu só consegui contornar a situação de superfermentação dessa massa porque eu tinha conhecimento, porque eu tinha experiência, certo? O meu conhecimento e a minha experiência me ajudaram a controlar aquilo que eu podia controlar na situação. Eu não conseguia controlar o resultado, mas eu conseguia contornar e controlar o que foi possível usando o meu conhecimento e a minha experiência. O resultado veio baseado naquilo que eu fiz para contornar o problema, tá bom? Eu não consigo controlar o resultado, mas eu consigo contornar o problema com conhecimento, beleza? Então, conhecimento é poder. Se você não sabe alguma coisa, busque conhecimento, tá? Receita de internet não é conhecimento. Conhecimento é estudo, é método, é prática, é experiência. É isso que eu tô aqui ensinando para você, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Se você estiver no YouTube, deixa seu like, faz um comentário, conta pra mim o que você achou desse vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações se você não tiver ativado ainda e se inscrever no canal se você não tiver se inscrito. Eu adorei dar essa aula para vocês porque, assim, gente, problemas acontecem, né? Não achem que tudo vai ser sempre perfeito. Eu adoro quando acontece um problema porque isso me desafia a tentar resolver, né? E sempre fazendo o melhor possível, né? A gente não é imune a problemas, a gente não é imune a erros. O que a gente não pode é ficar errando igual toda vez, né? É melhor você errar e acertar e errar em outra coisa, e acertar e errar outra coisa e acertar, do que ficar errando sempre na mesma coisa. Isso significa falta de conhecimento ou falta de empenho, né? Então é muito diferente, tá? Esses erros são diferentes. Uma coisa é o erro por falta de conhecimento e empenho, outra coisa é um erro que acontece porque você está fazendo, né? Você faz, você erra, depois você vê o que você errou e acerta. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, que ajuda a gente a observar os nossos erros e os problemas depois que eles acontecem, é anotando. Olha só, eu anoto tudo que eu faço. Essas anotações, essa tabela de tempos está disponível para os meus alunos do meu curso online. Eu ensino para eles como usar essa tabela, eu mostro para eles como que eu anoto nessa tabela. Por quê? Porque todos os pães que eu faço, eu uso essa tabela de tempos para anotar. E depois que eu faço o pão, eu observo, vejo o que eu posso fazer para melhorar na próxima vez. Tá bom? É a massa. Na hora que eu abri a caixa, olha como tava essa massa quando eu abri a caixa. Tá vendo? Aí eu falei, nossa senhora, isso aí, o que nós vamos fazer, né? Aí depois que eu destampei a caixa, que eu tirei a caixa, olha como é que a massa ficou. Ela caiu toda por cima dela mesma, né? Enfim, galera, vocês verem com o que eu tive que lidar, né? Espero você na próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!